Boa noite a todos. Boa tarde, né, gente? Que a paz do Senhor esteja em nossos corações e que nos auxilie, proteja e esteja conosco nesse momento de estudo e que recebemos a proteção do alto. Nós vamos começar a nossa tarde lendo a mensagem recebida na última terça-feira. Depois faremos a nossa oração e os nossos irmãos Francisco vai explanar sobre o livro dos médiuns e dos espíritos, e o Francisco vai fazer o estudo, o Fred, estou trocando tudo hoje, do livro no Evangelho. Esse microfone está podendo mexer nele. Amados irmãos, paz seja convosco. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe-vos, abençoe vossas caminhadas, abençoe-nos a todos, equipe espiritual, equipe física. Amados, todo aquele que desperta para a imortalidade da alma, que já enxerga o grande objetivo que é se tornar a própria imagem do amor, compreende a efemeridade das passagens nos mundos, que são escolas oferecidas pelo Pai. São oportunidades de burilar o espírito. E são esses que buscam se voltar para si mesmos, encontrando dificuldades, inferioridades, para transformá-los em virtudes. Amados, a doutrina espírita é um chamado. Conheçamos a nós mesmos pela fé raciocinada, porque uma vez compreendido quem somos nós, como nos libertamos. Somos infelizes diante das dores, dos problemas, dos sofrimentos porque passamos, porque sabemos que o Pai nos ama, porque sabemos que por mais que tenhamos escolhidos pelas mazelas, sempre podemos reparar. Que comecemos então a nos libertarmos de todo o ego, de todo orgulho. Que o mundo nos sirva não para termos glórias e poderes passageiros, mas que nos sirva para sermos leais conosco, com todos, para sermos humildes. A humildade é uma riqueza, meus amados. Não há nada mais poderoso do que a humildade que inicia em reconhecermos aquilo que ainda fazemos de errado. Nos liberta do desejo do mal, da inveja, do ciúme. Nos coloca frente a frente com o espelho da alma. Meus amados, escolhamos por sermos nós mesmos. Não existe ninguém igual. E é quando nos encontramos conosco, é nesse instante que escolhemos verdadeiramente por Jesus e entendemos que também caminhamos para nos tornarmos um Cristo de Deus. Tenhamos coragem, lutemos sim pela verdade, pelo bem, com muita alegria, com muita disposição. Não tenhamos medo de nos posicionarmos pela bondade. Então vamos nos conectar com essa espiritualidade que nos ensina tanto, que nos coloca nesse caminho, para que possamos seguir os passos de Jesus, para fazermos as escolhas certas, as escolhas que nos levam ao Pai. Senhor Jesus, que a sua luz desça sobre nós, abençoando as nossas almas, clareando as nossas mentes, trazendo paz ao nosso coração. Esteja conosco nesse momento de estudo e o conhecimento aqui adquirido possa nos guiar, possa estender a todos nós os caminhos a seguir. Que assim seja. Reformulando então, nós teremos agora o Francisco, que vai trazer para nós as questões do Livro dos Espíritos, e logo após o Fred
trará para nós um estudo sobre o Evangelho do Espiritismo. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Na tarde de hoje nós vamos continuar ao estudo que nós estamos fazendo do Livro dos Espíritos. Nós estamos ainda no segundo livro, no capítulo 11, Os Três Reinos, e hoje nós vamos dar continuidade no tema Os Animais e o Homem. Na semana passada, nós vimos a questão 592, onde Kardec faz um questionamento a respeito da inteligência do homem, fazendo uma comparação com a inteligência do animal, né? E hoje, Kardec vai continuar perguntando a respeito dessa relação que existe entre o homem e o animal. Porque muitas vezes a gente vê os nossos animais, né, os animais domésticos, aqueles que convivem conosco, e a gente fica em dúvida, né, será que eles são inteligentes realmente? Porque tem momentos que parece que eles agem com inteligência, né, com sentimento até, né? Então, porém, a gente precisa levar em consideração aqui que Kardec fez esse questionamento na metade do século XIX, no início da segunda metade do século XIX. Né? Então, ele, na questão 593, ele indaga dos espíritos superiores. Podemos dizer que os animais só agem por instinto? Será que os animais só agem por instinto ou eles agem também com inteligência em determinadas situações? E como é que é essa inteligência? Né? Tem pessoas que falam, né, que donos de cães, de gatos, que eles entendem aquilo que o dono está falando com ele, né? Eles conversam com os animais e falam que o animal entende. Vamos ver o que Kardec está dizendo. E existem muitas histórias também nesse sentido, né? Só que muitas vezes, quem não é dono não acredita muito, né? Será que é verdade mesmo que naquele momento o meu pet agiu daquela maneira? Aquilo ali foi um ato de inteligência. E Kardec e os espíritos vão responder para nós aqui. Então, repetindo a pergunta, podemos dizer que os animais só agem por instinto? Resposta dos espíritos: isso ainda é um sistema. É bem verdade que o instinto domina a maioria dos animais, mas não vês que muitos agem com vontade determinada? É que têm inteligência, embora limitada. Então, eles têm uma inteligência, os espíritos nos disseram, embora essa inteligência seja limitada. Então, eles não agem o tempo todo, né, por instinto. Tem determinados momentos, né, que os nossos animais, eles agem com uma inteligência. É claro que essa inteligência é uma inteligência que tem um limite. Não é uma inteligência como a nossa, né, que tem continuidade, né, que é um raciocínio continuado, né, é um raciocínio reflexivo. Não é esse tipo de inteligência ainda, eles ainda não chegaram nesse patamar. Mas muitas vezes a gente vê que eles agem de determinada maneira em nossos lares, principalmente aqueles que convivem mais diretamente conosco. Porque tem outros que também parece que têm uma inteligência, o cavalo, né, o elefante, o macaco também, mas
o cão e o gato, principalmente esses que convivem mais diretamente conosco, parece que eles desenvolvem mais esse lado da inteligência, muito embora essa inteligência ela seja uma inteligência muitas vezes fragmentada, mas eles têm uma inteligência. E Kardec faz um comentário aqui a respeito dessa questão. Comentário de Allan Kardec. Além do instinto, não se poderia negar a certos animais a prática de atos combinados, que denotam vontade de agir em determinado sentido, conforme as circunstâncias. Tem alguns animais, né, que eles demonstram essa vontade de agir em determinadas circunstâncias, né? A gente vê essa situação quando a gente observa que um cardume ele se dirige de determinado local para outro onde vai haver a desova, e então eles fazem aquela trajetória, né? Faz todo aquele trajeto para que haja naquele local apropriado ele possa haver, né, a desova naquele momento. Mas Kardec continua comentando e dizendo: há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício se circunscreve quase exclusivamente aos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a sua conservação. Então, eles agem muitas vezes, por exemplo, a gente percebe que o lobo ele caça em grupo, né? Então, ele cerca a presa para satisfazer aquela sua necessidade física e a conservação da espécie, né, para que não morram de fome. Entre eles, não há nenhuma criação, nenhuma melhoria. Seja qual for a arte que admirimos em seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora, nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. Então a gente vê que não há aquele progresso, né, naquilo que o animal faz. Por exemplo, o João de Barros, ele faz a casa do mesmo jeito que ele fazia outrora, há séculos atrás. Ele continua, aquele passarinho, continua fazendo a casa dele da mesma maneira. E os filhotes, mesmo que estejam isolados, eles também, eles não são ensinados, isso é um instinto que eles têm, eles continuam fazendo a casa da mesma maneira. Ninguém ensinou para eles, mas eles fazem aquele jeito de fazer a casa é da mesma maneira. E aí ele continua. Se alguns são passíveis de certa educação, seu desenvolvimento intelectual é sempre bastante limitado. É devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, pois não há nenhum progresso que lhe seja próprio. Então, às vezes a gente vê que um animal ele recebeu um determinado tipo de adestramento, onde ele repete determinado comportamento, né? Mas se soltar ele novamente na natureza, ele volta ao seu estado natural, sem desenvolver aquilo que ele aprendeu. Ele continua da mesma maneira. O que Kardec comenta aqui a respeito dessa questão se os animais só agem por instinto. E aí ele continua perguntando: os animais têm alguma linguagem? Será que eles se comunicam através de alguma linguagem e que eles se entendem através daquilo que eles estão tentando transmitir um para o outro? Esse questionamento é importante. Vamos ver o que os espíritos responderam. Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Essa não é a linguagem dos animais. Se pensais no meio de se comunicarem entre si, eles têm uma linguagem. Então, o meio
deles se comunicarem entre si, eles se entendem. Só que a gente não sabe como, né? De que maneira acontece esse entendimento. Mas acontece, né? Porque quando um animal, ou quando um pássaro migra de um lugar para outro, aquele que vai na frente dando o comando, os outros vão obedecendo aquele comando dele, né? E ele vai seguindo aquela rota, aquela trajetória até chegar no lugar que eles desejam, né? Então a gente olha essa questão aí e vê, como é que ele segue? É porque há uma linguagem entre eles, há uma comunicação entre eles, e que nós, seres humanos, ainda não compreendemos como é que ocorre isso, né? E ele continua dizendo, a linguagem deles, porém, assim como as ideias que possam ter, são limitadas às suas necessidades. Então, essa linguagem, essa comunicação entre eles, ainda uma vez, é baseado na preservação deles, na necessidade física e de conservação que eles têm. E aí vem a questão 594A. Há animais que não têm voz, né? Estes não parecem destituídos de linguagem? Então, porque o papagaio tem voz, né? Ele fala, ele repete aquilo que a gente ensina para ele, calopsita, e outras aves, né, a gente sabe que se comunicam, mas o macaco, ele não fala, né? Ele faz movimentos, e muitos outros animais, né, se movimentam, mas eles não têm uma forma de comunicação que a gente entenda, né? Então, a resposta dos espíritos, eles se compreendem por outros meios. Que meios são esses? A gente não sabe, né? Mas sabe que eles se entendem. A gente não conhece a linguagem dos animais. Na época que Kardec fez essas perguntas, no século XIX, né, sabia-se muito pouco ainda a respeito dos animais, né? Atualmente a gente já sabe muito mais porque a gente passou a conviver mais com eles mais de perto, né? Passou a criar, né, vários animais em casa, alguns animais exóticos, né, que a gente tem tido informações, e a gente começou a perceber que eles às vezes manifestam um determinado tipo de emoção, um certo sentimento, uma certa vontade, né? É claro que é algo rudimentar. Por isso que o homem, né, ele vai passando por esse processo, porque nós sabemos que o homem passa por esses três reinos, né? Pelo reino mineral, pelo reino vegetal e pelo reino animal, né? O homem é um animal racional, ele já conseguiu chegar a raciocinar, mesmo nesse reino animal, ele atingiu a razão, né? Então, esses animais estão em desenvolvimento, né, para um dia, aqui é como princípio inteligente, mas um dia eles alcançarão a condição de espíritos, né, desenvolvendo essa razão, desenvolvendo a lógica, esse pensamento dedutivo. Então, o homem já raciocina, o animal está em progresso, mas exatamente esse processo evolutivo é que é importante. E aí ele continua dizendo aqui, ó homens, para vos comunicardes reciprocamente, só dispondes da palavra? Que dizeis dos mudos? Né? E hoje a gente vê a linguagem dos mudos e dos surdos, né, muito avançada, né? Eles se comunicam até a distância, né? Hoje a gente vê a transmissão das palestras, né? Tem alguém ali do lado fazendo aqueles gestos, né? Vai transmitindo a linguagem, né, sem precisar a palavra articulada, né? E o outro lá na frente, quem entende essa linguagem, vai decifrando aquilo que aquela pessoa está falando, está transmitindo através da televisão, através da internet e de outros lugares. Julgais que os peixes não se entendem entre si? O homem, pois, não goza do privilégio exclusivo da linguagem.
Enquanto a dos animais é instintiva e limitada pelo círculo de suas necessidades e ideias, a linguagem do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Então, meus irmãos, aqui a gente observa que essa linguagem do homem vai se aprimorando cada vez mais, até chegar o momento, né, em que nós vamos nos comunicar uns com os outros apenas através do pensamento. É claro que ainda deve demorar muito, mas já existe a telepatia, a gente sabe, né? E no plano espiritual, os espíritos se comunicam, né? Não é pela palavra articulada, né? É através do pensamento. Então, ele continua aqui, e Kardec faz um comentário a respeito dessa questão. De fato, os peixes, que como as andorinhas emigram em massa, obedientes ao guia que os conduz, devem ter meios de se comunicarem e de se entenderem e de entrarem em acordo. É possível que disponham de uma vista mais penetrante que lhes permita os sinais que façam entre si. Pode ser também que a água seja um veículo que lhe transmita certas vibrações. Seja como for, é incontestável que dispõe de meios para se entenderem, assim como todos os animais, que, embora privados de voz, fazem trabalhos em comum. Então, ele está falando aqui, e a gente fica sabendo que a gente tem informação pelas pesquisas que estão sendo realizadas que o golfinho, né, ele se comunica um com o outro, né? Ele usou aqui essa informação de que às vezes a água é um meio pelo qual o peixe pode se comunicar com o outro. A gente não sabe como ainda, mas ainda vamos descobrir, né? E os pássaros, né? Deu o exemplo aqui da andorinha, às vezes a visão, né? Porque a gente sabe que os animais, né, como falou na outra questão, na questão 592, às vezes os animais fisicamente, alguns são mais bem dotados do que o homem. Alguns têm uma visão muito maior, outros ouvem muito bem, né? Outros têm o olfato mais desenvolvido. Então, a gente vê que às vezes eles têm algo mais desenvolvido do que o ser humano. Tem esses sentidos, né, mais desenvolvidos do que nós, seres humanos, em algumas espécies animais. E na questão 595, ele faz a seguinte indagação. Os animais gozam do livre-arbítrio de seus atos? Essa questão ela é uma questão importante, porque na resposta dos espíritos, eles dizem o seguinte: os animais não são simples máquinas. Mas essa ideia, no século passado, ela era muito comum. Os filósofos, né, acreditavam que os animais agiam que nem máquinas, automaticamente. Tanto é que aqui o Herculano Pires faz uma observação, ele coloca uma nota de rodapé aqui, e que fala o seguinte: Descartes ensinava que os animais são máquinas, agindo segundo as leis naturais, por não terem espírito. Mas acreditava-se que o animal não tinha espírito. Os filósofos e outros pesquisadores, antropólogos, né, da época, essa concepção, que no tempo de Kardec era ainda bastante difundida, prevalece até hoje entre a maioria dos homens. Os espíritos a contestam, como se vê, e a sua opinião é referenciada pela ciência. Então os espíritos, né, vêm trazer para nós, vêm contestar essa opinião do século passado, dizendo que não, que, na verdade, os animais não são máquinas e que eles agem, né, de uma maneira muitas vezes racional,
né, e que eles estão desenvolvendo esse sentimento, estão desenvolvendo as sensações. Então ele continua aqui. Os animais não são simples máquinas como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada às suas necessidades, não podendo ser comparada à do homem. Por serem muito inferiores ao homem, os animais não têm os mesmos deveres. Os animais não têm os mesmos deveres que o homem. A liberdade de que gozam é restrita aos atos da vida material. Então, meus irmãos, a gente vê aí que os animais, né, têm se desenvolvido muito, né, a partir do momento que passaram a conviver mais diretamente com os homens, né. Porém, muitas vezes, nós, seres humanos, né, até ontem eu estava assistindo uma reportagem, né, passou na TV Integração, que nós, homens, estamos querendo humanizar os animais. Então, né, passou a foto de um cachorrinho, né, com óculos, ele com 4 sapatos, em cada pata um sapato, né, e com óculos, com uma camiseta, e tirando foto, né. E aí o pesquisador falou, nós estamos querendo humanizar os nossos pets. E isso não é bom para eles, né. Apareceu uma senhora desfilando com um coelhinho num carro de bebê, num shopping, né, desfilando com o coelho ali. Tem outros fazendo aniversários, né, cantando parabéns para o animal, né. Outros estão realizando casamentos. Então nós estamos querendo, né, humanizar os nossos animais, e isso não está fazendo bem para eles, segundo informações dos pesquisadores, daqueles que entendem mais dessa questão animal, né. E nós devemos ter amor pelos nossos pets, sim, é importante cuidar deles, da saúde deles, mas a gente tome cuidado com os exageros que muitos de nós estamos praticando com os nossos animais, né? Que Deus nos abençoe agora e sempre. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Que a paz do Mestre Jesus continue envolvendo os nossos corações. Aos nossos irmãos que nos acompanham através do YouTube, desejar uma excelente tarde também. E vamos dar início aqui, continuidade aqui ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Hoje, nosso irmão Hélio precisou fazer uma viagem, tá? E eu estou aqui no lugar dele, que é sempre ele com o Francisco, então foi só uma eventualidade. Amar ao próximo como a si mesmo. Estamos no capítulo 11, meus irmãos. Capítulo interessantíssimo, especialmente o tema de hoje, que é a lei de amor. E tem 8 instruções dos espíritos, espírito de Lázaro. Vem falar da lei de amor, né? E vem nos falar desse amor racional, desse amor não no sentido vulgar, também é importante, mas vem nos falar esse capítulo, especialmente essa instrução, que é de um espírito superior, Lázaro, em 1862, vem nos falar que é o primeiro mandamento de Deus, é a primeira lei que Jesus nos ensinou, é o amor. É o amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse amor que é um sol irradiante dentro de nós. Esse amor que nos faz evoluir, esse amor que vem nos trazer esperança, que vem nos trazer essa consolação que precisamos para vencer os nossos desafios, as nossas batalhas. O capítulo a instrução ela é muito reflexiva, porque ela vem nos mostrar que no início das nossas encarnações, quando ainda éramos espíritos vivendo em mundos primitivos, nós agimos por instinto, né? Então, o instinto que nós ainda hoje agimos, né, em alguns casos, é o início
ali do espírito. Quando o espírito começa a se desenvolver, encarnar em mundos inferiores, ele começa, como até o Francisco disse aqui, a agir por instinto como os animais. Por quê? Porque nós ainda não temos a razão desenvolvida. E quando nós agimos por instinto, essa ação, ela independe da razão. Agir por instinto é agir sem a razão, como está aqui na instrução de Lázaro. Agir ali ou para sobrevivência, ou para buscar algo que nos satisfaça. E logo depois dessa fase instintiva, nós temos a fase dos sentimentos. O instinto é o germe do sentimento. É através, ninguém se depura, se instrui, sem antes ter agido por instinto. E quando nós entendemos que o instinto é esse germe do sentimento, nós passamos a compreender também que esse maior mandamento de Jesus, que ele nos ensinou, que é o amor, ele está entrelaçado com essa segunda palavra que o Espiritismo veio nos trazer do alfabeto divino. Porque não existe amor sem a reencarnação. O amor cobre a multidão de pecados, sim, mas não existe o verdadeiro amor se não acreditarmos na reencarnação, na pluralidade das existências, porque não podemos desenvolver um amor em apenas uma encarnação. Porque nós tivemos encarnações em que só o instinto prevalecia. E quando nós começamos a vencer esse instinto, a vencer os nossos egos, os nossos vícios, as nossas imperfeições, nós estamos evoluindo e deixando o instinto de lado para exercitar a razão e o sentimento. Porque o sentimento ele vai sendo lapidado com a evolução moral que nós temos. Até quando Jesus foi provocado, pelos fariseus da época, mestre, qual é o maior mandamento de Deus? Qual é o maior mandamento? O por excelência. E Jesus respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar com força, com vontade, com sinceridade, aquele amor sincero. Aí nós paramos aqui no primeiro. Nós amamos a Deus, nós aqui encarnados. O primeiro mandamento é esse, é o amor, é você amar a Deus, porque se nós amamos a Deus, como nós dissemos, nós não podemos odiar o nosso próximo. É o primeiro mandamento. Eu não posso amar a Deus e ao mesmo tempo odiar o meu irmão. Porque essa incongruência, e o Espiritismo vem nos mostrar que não existe incongruência na lei de Deus, essa incongruência, essa incompatibilidade de amar Deus e odiar o próximo, ela impede o verdadeiro amor. Porque quando nós amamos a Deus verdadeiramente, aí vem o segundo mandamento. Aí nós começamos a amar quem? Ao próximo como a nós mesmos, que é o segundo mandamento. Amar ao seu irmão, aquele que convive com você, aquele que você não conhece, aquele que a vida lhe apresenta. Amar sobre todas as coisas. Desejar ao próximo o quê? Esse é o verdadeiro amor, que é difícil, não é, meus irmãos? Desejar ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. E quando Jesus diz isso, ele estremece os povos da época, quando ele traz essa palavra amor. E o Espiritismo vem nos trazer a segunda palavra do alfabeto divino, que é essa reencarnação, essa pluralidade de existências. Por que que nós temos várias existências? Por que que nós encarnamos várias vezes, sem limites, como se diz, até que nós consigamos evoluir? É justamente para isso, para que possamos compreender o verdadeiro sentimento relacionado ao amor. Nós não vamos evoluir se não praticarmos essa lei de Deus, meus irmãos. A reencarnação, ela serve para nós purificarmos o espírito. É através das várias reencarnações que nós vamos resgatando as nossas dívidas, os nossos erros, que nós vamos aprendendo com a vida, com essa escola chamada vida, que o orgulho,
que o egoísmo é que trava o nosso desenvolvimento. A única forma de se vencer o orgulho e o egoísmo qual é? É através do amor. Tanto é que 2 capítulos aqui, 2 itens para frente, 3, vem uma mensagem sobre o egoísmo. Logo depois, forte, que é a chaga da sociedade. O amor aqui, como diz Lázaro, ele extingue as misérias sociais através da reencarnação. Já pensou você reencarnar em uma família que muitas vezes nós não sabemos pelo véu do esquecimento, mas você reencarnar em uma família que talvez você odiou em vidas passadas, em existências anteriores? Olha a lei de amor em toda a sua harmonia. Você está ali muitas vezes com um filho, um irmão, um pai ou uma mãe que você não sabe, mas que talvez você detestou tanto, e que a encarnação presente está te dando a oportunidade para amar. Para você desenvolver aquilo que está no coração. Porque quando nós fomos criados para o amor. Nós não fomos criados para o mal. Esses vários mundos que existem vêm justamente nos mostrar isso. Como que eu vou alcançar um mundo superior? Eu estou na Terra hoje, estamos aqui na Terra, mundo de provas, expiações. O capítulo 4 do Evangelho vai trazer: ninguém chega ou conhece o reino do céu se não nascer de novo. E como que eu vou progredir aqui, nós espíritas que acreditamos racionalmente na reencarnação? É fazendo o bem. É não sendo orgulhoso, não sendo egoísta, não sendo vaidoso. Porque como nós estamos num mundo de provas e expiações, em que nós estamos aí vendo sofrimentos, ódios, violência, nós temos também um amor. O amor, ele não acaba. O verdadeiro amor, ele é imperecível. Ele sobrevive especialmente nas épocas difíceis. O amor ajuda a vencer ódios, batalhas, guerras. Jesus venceu em nome do amor todos aqueles que humilharam. Ele pediu perdão para aqueles que o mataram. E quando nós abrimos o capítulo 4 do Evangelho, ninguém verá o reino do céu se não nascer de novo, isso é muito consolador. O que é ver o reino dos céus, meus irmãos? Como que nós vamos ver esse reino dos céus? Quando nós compreendermos que o sentimento que nós temos hoje, que hoje nós estamos lapidando a nossa razão, nós estamos compreendendo o que Jesus falou por parábolas. Enviou o Consolador prometido. Ama tanto, Jesus nos ama tanto, que Ele nos enviou o Espiritismo. Que apesar de termos matado o corpo, Ele está conosco até hoje. Ninguém vai ao Pai, senão através dEle. Só podemos ver esse reino dos céus se acreditarmos nessas várias encarnações. E depois desse mundo de provas e expiações que estamos, nós vamos buscar o quê? Nós vamos direto para o mundo feliz? Não, né? É igual na escola, né? Igual na faculdade, você tem que ir por etapa. Nós temos que alcançar o mundo de regeneração, que é onde o bem prevalece. É onde nós já estamos chegando próximo dos ensinamentos verdadeiros de Deus. Nós ainda não podemos compreender esse amor em toda a sua plenitude. Uma encarnação é insuficiente. Até como diz aqui na mensagem, é uma passagem que nós temos aqui. Só que é uma passagem muito importante. Porque para o materialista, para aquele que acredita apenas em uma vida, e que nós não devemos criticar, né? Mas para aquele que acredita em uma vida só, qual o sentido do amor? Se eu acredito que tudo acaba nessa vida, para que eu vou praticar o amor? Muitas vezes o materialista ele tem a ideia da ganância, de adquirir, ter bem material em detrimento do bem espiritual. Por quê? Porque se eu vou morrer, o corpo vai morrer e depois acaba tudo. Qual o sentido de eu ser bom? E aí vem Lázaro e diz, não, com a reencarnação, todo o bem que você faz aqui será considerado por Deus. Você perdoar as ofensas do próximo. Olha que sublime.
Que é amor mais bonito que perdoar as ofensas? Esquecer a ofensa? Nós não podemos alcançar o reino dos céus se não entendermos que quando um irmão nos ofende, ou quando somos vítimas de um crime, ou qualquer que seja a ofensa que sofremos, nós devemos lembrar que nós também já ofendemos. Nós devemos ter essa percepção, meus irmãos. A doutrina espírita ela é muito consoladora. Quanto mais nós entendermos que todos somos irmãos, somos fraternos, começaremos a dar menos importância para as questões materiais. E os bens espirituais, aquilo que vamos levar para sempre, é imperecível. Aquilo que nós levaremos no coração, Deus está vendo. A nossa intenção, Deus conhece. E quando Deus nos permite encarnarmos em famílias diferentes, em círculos sociais diferentes, em cidades, países diferentes, muitas vezes nós vamos compreender que fomos nós que escolhemos isso, quando estávamos desencarnados, no estado de erraticidade, como espíritos, se tivéssemos essa condição. Então, muitas vezes nós escolhemos essa encarnação, só que nós reclamamos. A reclamação é a antítese do amor. Não é fácil, nós sabemos. Mas enquanto não rendermos gratidão à vida que temos, nós não estaremos praticando esse amor. Devemos aproveitar essa encarnação justamente para ir deixando de lado tudo aquilo que impede o nosso desenvolvimento, a nossa evolução moral. A nossa evolução moral, ela depende, meus irmãos, somente de nós. Quando Jesus pronunciou essa palavra que estremeceu os povos, nós ainda não entendíamos o que significava. É bonito você dizer para o outro, te amo, eu tenho amor por você. Mas não é só esse amor que Deus espera de nós. É o amor sincero. É olhar para um irmão que está em uma situação difícil, ou irmão que muitas vezes só nos ofende, e fazer uma prece para ele. Esse é o verdadeiro amor. Um filho, um parente. Nós não temos muitas vezes um parente difícil, e nós somos difíceis também. Quanto mais nós começarmos a entender que essas dificuldades nos são apresentadas para o nosso melhoramento, começamos também a praticar a lei de amor. O perdão das ofensas, conforme eu disse aqui, que está no Evangelho também, não é termos o prazer de estar com aquele que nos ofendem. Jesus não tinha o prazer de estar com os fariseus, mas perdoar as ofensas é a indulgência, é o esquecimento dessas ofensas e não levar adiante apontando os erros, o ofensor, julgando o próximo. A palavra amor está lá na questão 886 da caridade, benevolência, indulgência, o perdão das ofensas. Mas o mais importante, vamos trabalhar, cultivar o nosso espírito, que é o que Lázaro traz na mensagem. Devemos cultivar esse campo íntimo que existe em nós. Tirar, principalmente no domingo, que nós vamos começar a semana, tirar tudo o de ruim, o que tem no coração. É isso que Lázaro está nos dizendo. Deixar tudo para trás. Sabemos que não é fácil porque estamos num mundo de provas e expiações, mas não é impossível. Não é impossível. Porque o nosso instinto, ele vai ficando para trás. Nós vamos desenvolvendo esse sentimento que nós temos pelos nossos irmãos, por todos que convivem conosco. E conviver em sociedade, conviver em família, nós sabemos que não é fácil, mas é bom, porque é para o nosso aprendizado. Adianta a gente se isolar, viver insuflar, isolado? O Evangelho vem nos mostrar o Espiritismo, que muitas vezes aquele que se isola para uma vida de insulamento,
está demonstrando ali um certo egoísmo, né? Como que você vai se desenvolver nessa encarnação se você não se relaciona com o seu próximo? Se você não ama o seu próximo? Nós somos essa potencialidade. Nós fomos criados simples e ignorantes e não perfeitos, mas perfectíveis. A felicidade que nós buscamos, qual é? Que Lázaro vem aqui e relaciona essa felicidade com o amor. A nossa felicidade está atrelada à conquista de bens materiais, a nossa felicidade está atrelada à conquista de ganhos, de posição, de status aqui na Terra, ou a nossa verdadeira felicidade consiste em desenvolvermos os bens espirituais, as nossas virtudes, porque todos nós temos virtudes. Todos. Como se diz, até aquele que é o mal, que muitas vezes nós apontamos o dedo, que pode ser a pior pessoa para nós, também tem virtude. Só que muitas das vezes nós esquecemos que os erros, as ofensas que os outros nos trazem são para a nossa evolução. É a questão da paciência. Existe o verdadeiro amor sem a paciência? Ah, não vem não que eu vou perder a paciência, né? Até como se diz aqui. Se vai perder é porque não tem. Então que possamos refletir quanto a essa mensagem de Lázaro. O exercício da paciência, o desenvolvimento dessa virtude chamada paciência, é decorrência lógica do verdadeiro amor de Deus por nós. Deus é misericordioso conosco. Nós precisamos de perdão todos os dias. Como que eu posso amar ao próximo como a mim mesmo se eu não perdoo? Se eu levo a vingança adiante? Não precisa ser a vingança explícita, não precisa ser aquele ódio que você vê saindo, mas aquele interno, aquele que quando nós vamos pôr a cabeça no travesseiro, nós desejamos o mal. Quando o irmão nos conta com alegria que conseguiu alguma coisa, e nós falamos, ah lá, tá vendo? Conseguiu porque alguém, entendeu? Temos que olhar para os nossos irmãos com amor. E esse olhar, o Espiritismo vem nos trazer a direção. Porque senão, meu irmão, meus irmãos, esse amor ele é superficial. É a hipocrisia, né? Que é a era que nós vivemos muito hoje da hipocrisia. Em que se diz que é cristão, que se diz que se ama, mas ao mesmo tempo que se odeia o próximo. Não podemos mais ter esse sentimento, especialmente dentro de uma casa espírita, que não são só os espíritas que amam, que têm amor, né? Todos, precisa ser espírita para amar? Não. É fora da caridade que não há salvação ou fora do espiritismo que não há salvação? É fora da caridade. A caridade conduz ao reino dos céus. Nós não vamos conseguir alcançar essa verdadeira felicidade se não praticarmos a lei de amor. Se não entendermos que Deus nos perdoa todos os dias. Na oração que nós fazemos aqui às segundas-feiras e que muitos cresceram ouvindo ela, na oração que o Evangelho chama de dominical, nós não pedimos, Senhor, perdoe as nossas ofensas. Por que nós pedimos perdão das nossas ofensas e não perdoamos o próximo que nos ofendeu? Porque muitas vezes nós proferimos a prece da boca para fora, apenas os lábios. Perdoe as ofensas, Senhor, não volto a pecar. Quem nunca pecou? Quem aqui hoje, encarnado, desencarnados, quem nunca errou? E Deus, na sua misericórdia, sempre está o quê? Nos perdoando. Nós somos perdoados todos os dias. Só que toca no seu coração ou toca no nosso ego para a gente perdoar? Ah, eu perdoo, mas não deixa se aproximar de mim. E Lázaro vem nos mostrar que não. Que o trabalho que a gente faz hoje é o que nós vamos colher no futuro. A nossa vida futura depende de nós. Quando nós falamos de reencarnação, amor, instinto e sentimento, meus irmãos,
É isso que nós precisamos para evoluir. Quando eu tenho a completa ideia de que eu estou aqui na Terra, muitas vezes para resgatar erros do passado, com familiares que muitas vezes vão me trazer aprendizado, eu começo a entender a misericórdia de Deus. Já pensou se Deus fosse igual a nós? Inexorável? Olho por olho, dente por dente? O que seria de nós? Por que não busquemos o caminho de Jesus? O que Deus mostrou? Agora, é em uma encarnação que nós vamos conseguir isso? Não é. São várias. E até tem uma pergunta no livro dos Espíritos. Existem limites para a encarnação do Espírito? Não tem como você falar, você vai encarnar 8 vezes, 9 vezes? Não. Por quê? Porque vai depender da gente. É igual na escola. Se aquele vai lá, estuda, faz certinho, ele vai alcançar a série rápido. E se aquele lá é mais preguiçoso, mais lento? Eu quero continuar ainda na vida material, eu quero aqui curtir a vida. Está errado? Não. Só que você vai criando débitos. Você vai criando dívidas sem antes quitar aquelas que ainda você tem. E o amor vem para cobrir essa multidão de pecados. E por isso que em todas as encarnações, para alcançarmos esse mundo celeste, para termos o prelúdio das alegrias celestes, meus irmãos, não chegaremos lá, se não for através do amor. Esse sentimento inato que nós temos, em alguns mais evoluído, em outros ainda escondido, né? Mas que nós todos somos amor. Nós somos parte da criação. Só de estar encarnado aqui é um ato de amor de Deus. Nós não sabemos o que nós fizemos. Nós não sabemos se nós matamos. Nós não sabemos se em outras vidas nós fomos maus. Ah, mas eu quero saber. Não, mas o Espiritismo vem com o véu do esquecimento. Essa é a razão. Tudo crivo da lógica e da razão. Imagina se você sabe tudo que você fez na vida passada. Se você tem conhecimento do que você foi. Como que seria? Seria um amor interesseiro. Deus quer o amor incondicional da gente. Porque Ele nos criou e Ele conhece todos. É possível que Deus ame um irmão mais que o outro? Ou falar em outras palavras, é possível que Deus ame um filho mais que outro? É possível? Você pode exigir de Deus, Deus me ame mais que o meu irmão que é ruim? Ele me ofendeu, ele é ruim, então você ama só eu. É possível isso, meus irmãos? Não é. Podemos até pensar que sim, mas é um pensamento equivocado. Deus ama a todos indistintamente. Esse é o amor verdadeiro, que é o que devemos fazer. Prece para os que sofrem. Orar para aqueles que nos ofendem. Que é o que se diz, né? Quem ofende é que está doente. Especialmente nós, né? Oradores que estamos aqui. Que temos uma responsabilidade com o que é falado aqui. Temos que compreender que as histórias de cada um aqui é importante. Ninguém é mais importante. O semeador aqui nos mostra muito isso. Ninguém aqui é mais importante que ninguém. O verdadeiro amor é isso. Somos todos iguais. Somos todos filhos do mesmo Pai. E ao fazermos a prece, quem faz a prece dominical, procuremos fazer ela com amor, com sinceridade no coração. Muitas vezes a palavra mecânica, aquela prece robotizada, talvez ela não vai trazer o conforto que teríamos ao fazer ela com amor. Lembrar especialmente do perdão das ofensas. Quanto mais perdoarmos, mais estaremos galgando, estaremos encurtando o nosso caminho para a felicidade. A próxima encarnação... Ixi, acabou isso? Ah, não. Na próxima encarnação, talvez, já estaremos mais evoluídos. Tanto é que a próxima mensagem aqui é de Fenelon, lindíssima também, que vai ser falada aqui domingo que vem, né? Então, vamos finalizando por aqui. Desejar a todos um excelente resto de domingo, uma excelente semana, e que Jesus possa continuar, que
Que Jesus continue nos protegendo, nos intuindo e que possamos pôr em prática esse amor verdadeiro, essa misericórdia de Deus, e que tenhamos uma semana abençoada e protegida. Nós vamos convidar os passistas para o trabalho do passe. Lembrar que no sábado que vem nós temos a pizza do bem, quem quiser trabalhar conosco. A partir das 8, 8h30, a gente toma o nosso café até umas 9 horas, dá tempo de conversar, né? E aí às 9 horas nós começamos com a pizza do bem. Quem quiser fazer encomendas também, depois é só nos procurar. A gente sempre faz as avulsas, mas se alguém quiser alguma pizza diferente. E vamos então, nesse instante, fechar os nossos olhos, nos preparando para o tratamento espiritual do passe, rogando aos benfeitores desta casa que nesse momento magnetizem as águas, que elas se transformem na medicação necessária às nossas dores do corpo, da alma, e que possamos nos preparar, não só para o passe, mas nos preparar para essa semana, buscando a nossa transformação moral, buscando sermos mais humildes, mais benevolentes, que a empatia possa ser o nosso grande objetivo, nos colocando no lugar do próximo, servindo, nos esforçando sempre pela prática do bem e do amor. E vamos orar nesse momento a Deus Pai, ao nosso Mestre Jesus, e aos nossos espíritos protetores. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Assim seja.